Li Senhor das Moscas e este livro passou por mim feito um trato. Primeiro porque o autor ele quebra totalmente aquele estereótipo de criança ser fofinha, meiga, incapaz de instaurar o caos. Não é que a gente vai ver pelo autor que elas são capazes, sim. De início eu tive um pouco de dificuldade com a leitura, porque a forma em que o autor descreve o cenário em questão, que é uma ilha, ficou muito complexo. Não sei se por questões de tradução, enfim, o que eu tive que fazer? Peguei as referências que eu tenho sobre ilha e imaginei que a ilha em questão quis tem a ver com essas minhas referências e foquei na história. A história, ela já começa no meio da ação. Os personagens eles não são introduzidos pra gente, não se fala do passado deles, nem nada. Eles já começam ali nessa ilha, sem entender o que aconteceu. Eles estavam em um avião, e eles não entendem se esse avião caiu ou se eles foram deixados lá. Tem algumas lembranças ali do avião pegando fogo, só que não há destroços. Por que essas crianças estavam neste avião? Foi uma tentativa do governo do país deles de salvá-las, visto que o país em questão entrou em guerra. A história já começa com dois personagens, o Ralph e o Pig. Eles encontram uma concha e decidem usá-la como um meio de chamar mais pessoas, para ver se tem mais gente ali, né, nesta ilha. E conforme eles vão assoprando, vão aparecendo mais e mais crianças. E quando elas estão todas reunidas, descobrem que não tem um adulto ali, não tem uma presença de autoridade nesta ilha com eles. E como crianças, né, tudo é festa, ainda mais se não tem alguém para regrá-las, eles começam a se divertir. Só que o senso de responsabilidade começa a bater. Não, se ninguém vir nos resgatar, como é que nós vamos fazer? Então eles começam a sentir essa necessidade de se organizarem. E eles fazem isso imaginando como um adulto agiria. Então eles elegem um líder, que no caso é o Ralph. O Ralph cria uma regra principal que quem quiser falar tem que estar segurando a concha em que ele havia usado como um instrumento, certo? Então, de início, essa organização, a criação de regras, eles começam a dar certo. Só que surge um novo líder, o Jake. Ele é uma criatura mais autoritária e ele vai estar guiando ali os caçadores. Eles vão atrás de comida, mais especificamente carne. O que poderia dar errado, né, com dois líderes, um sendo ali mais democrático e o outro extremamente autoritário e violento? Com a criação das regras deles, a principal é sempre manter uma fogueira acesa, para que a fumaça, né, ela seja vista caso esteja passando ali um navio, alguém que possa resgatá-los. Os mais velhos, principalmente os líderes, começam a sentir um certo grau de superioridade em cima dos menores, até mesmo porque eles são líderes. Tudo que eles fazem, os demais seguem. Conforme a história vai avançando, a gente começa a perceber que a civilidade está sendo enfraquecida e a selvageria ela está começando a se fortalecer. Dado momento, essa concha, que para mim ela representa a democracia, a tentativa de manter ali as regras, a civilização ali funcionando, ela se quebra. E no momento em que ela é quebrada, a selvageria toma de conta total. Por mais que Ralph tente manter o grupo unido, tente manter a coisa funcionando, cada um seguindo a sua função, mantendo a fogueira acesa, você vai caçar, a figura de Jake, a autoridade dele, a violência dele, toma de conta de tudo. E Ralph começa a ter que fugir. Vai haver muitas atrocidades praticadas por crianças, tá? Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas, ele vai aparecer. É um pouco macabro a aparição dele. Só que, pra mim, ele aparecendo ou não aqui na história não fez tanta diferença, porque o caos instaurado aqui pelas próprias crianças, ela superou, pra mim, a aparição do Senhor das Moscas. De início eu estava tendo dificuldade com a leitura, acredito que mais pela questão da descrição da ilha, mas conforme vai avançando, este livro vai crescendo numa proporção que até quando eu concluí eu continuei pensando nele. E assim, gente, são barbáries cometidas por crianças. Então eu indico
se tornou um dos meus livros preferidos e eu super recomendo para vocês. E aí, você já leu? O que você achou?